A paz do Senhor Jesus, queridos! Olha aqui mais uma vez nós juntos para falarmos a respeito de mais uma disciplina espiritual e dessa vez nós vamos abordar um tema muito lindo que eu gosto muito de falar, que é a respeito do jejum, amém? Nós vamos falar da disciplina espiritual do jejum. Antes de nós entrarmos no assunto, gostaria que você fechasse seus olhos para que nós pudéssemos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, essa aula, quero apresentar, Senhor, cada pessoa que está aqui me acompanhando nesse vídeo, que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, receber mais do Senhor, mais da sua instrução, mais do seu ensinamento, Senhor, que nós possamos crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, uma das práticas que geram mais dúvidas das disciplinas espirituais hoje é o jejum. Muitas pessoas desconhecem o que significa o jejum, como jejuar, ou por que jejuar. E principalmente muitas pessoas não fazem jejum porque desconhecem os benefícios que ele nos traz, benefícios espirituais, benefícios emocionais, benefícios físicos, mas eu gostaria de trazer a você nesse momento um pouco mais a respeito da importância do jejum, por que jejuar e como se jejuar, amém? Mas antes de começar realmente a falar a respeito do que é o jejum e tudo mais, eu queria ler com você aqui o versículo de Mateus 6, versículo 16, que Jesus ensina um pouco mais a respeito do jejum. Ele diz assim, olha, Mateus 6, 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, pois desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 16, 16 até o 18. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, querido, é que Jesus, ele espera que nós jejuemos. Esse texto aqui de Mateus 6, 16, ele fala assim, Jesus diz assim, quando vocês jejuarem. Isso quer dizer que a prática do jejum ela é uma prática que vale para os dias de hoje. Existem algumas vertentes teológicas que falam contra a disciplina espiritual do jejum e dizem que o jejum é uma prática da velha aliança, do Velho Testamento. Mas quando Jesus vai dar o maior sermão que ele pôde dar na igreja, o maior ensinamento que ele trouxe para a igreja nos seus dias, que é o famoso Sermão do Monte, ele fala justamente a respeito do jejum. E ele diz assim, quando vocês jejuarem. Então isso quer dizer que jejum é uma prática que não só nós devemos fazer, mas Jesus espera que nós façamos. É uma prática que não vale apenas para os tempos antigos, mas para os dias de hoje. Ela é uma prática contemporânea, é uma prática que nós devemos aplicar para os dias de hoje. E muitas pessoas deixam de fazer o jejum pensando que isso vale lá para o passado, que não é mais aplicável para hoje. Então, por favor, querido, tire isso da sua cabeça, tire isso da sua ideia, porque a prática do jejum ela é totalmente direcionada e importante, vou dizer fundamental, para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Então, antes de nós abordarmos o que é o jejum, eu preciso primeiro falar para você o que não é o jejum. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é que jejum não serve para mudar Deus. Muitas pessoas pensam que por jejuar, determinados períodos ou por longos períodos, ela consegue mudar um decreto que Deus já estabeleceu. E isso é completamente equivocado. Na verdade, o jejum ele serve para mudar quem faz o jejum. Deus ele não muda, ele se move, mas é imutável. Ele sempre está em movimento. Nosso Deus ele é um Deus que se movimenta constantemente. As direções que ele nos dá, elas são diferentes às vezes. Ele é imutável, mas ele sempre está em movimento. Porém, quando nós jejuamos para mudar o nosso coração. Eu gosto muito de usar, por exemplo, o Jonas em Nínive. A palavra do Senhor fala que Jonas foi enviado por Deus a Nínive para pregar contra aquela cidade. E Jonas não queria ir, vocês conhecem bem essa história. E ele fugiu daquela cidade e pegou um navio que estava indo para Tarsis, até que ele foi jogado no mar. E a Bíblia fala que um peixe grande engoliu ele e o lançou
dentro lá do seu propósito, né? Lançou ele lançou ele na praia de Nínive para que ele pudesse pregar a respeito daquilo que Deus queria comunicar àquela cidade. E a Bíblia fala que Jonas chegou naquela cidade e começou a declarar que a cidade seria destruída, né? E olha, o Senhor está falando que vai destruir a cidade, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E depois que Jonas anunciou aquilo, o rei de Nínive deu um decreto que todos deveriam jejuar. E a partir daquele momento até os animais ficaram sem comer e beber, porque o Senhor ele tinha dado esse decreto a respeito da cidade de Nínive, tinha dado aquela palavra a respeito da cidade de Nínive. E a Bíblia fala que depois do povo começar a jejuar, o Senhor falou para Jonas assim: Jonas, volta lá e declara que eu não vou mais destruir a cidade. E Jonas ficou enfurecido, ficou bravo. E ele disse assim: eu sabia que o Senhor é assim, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor não ia fazer isso, que o Senhor ia se arrepender. E esse texto me faz pensar muito a respeito por que Jonas não queria ir? Jonas não queria ir porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus pelo qual ele era profeta para declarar. E ele sabia que ele ia ser usado para pregar uma palavra que ia promover nos ninivitas uma mudança. E o objetivo foi exatamente cumprido. Quando Jonas começou a anunciar que a cidade ia ser destruída, o povo entendeu que eles estavam em pecado e foram jejuar. E a Bíblia fala que eles se arrependeram, que eles usaram um pano de saco em sinal de humilhação e se arrependeram diante do Senhor. E o jejum deles fez com que eles matassem aquelas práticas terríveis que eles estavam cometendo, se arrependessem delas e voltassem para o caminho. O objetivo do Senhor naquele momento não foi destruir a cidade, mas o objetivo do Senhor foi trazer de volta o coração do povo de Nínive para ele. Então, o jejum ele não serve para mudar os decretos de Deus. Ele serve para mudar o nosso coração em relação àquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se você pensa que jejum ele é para mudar Deus, tire essa ideia da sua cabeça. Jejum não muda Deus. Jejum muda quem está fazendo. Amém? O segundo ponto é: jejum não serve para nos tornar mais merecedor de alguma coisa. Como nós já viemos falando, aquilo que é entregue pela graça é imerecido. A graça é um favor imerecido. Então, se você jejuar pensando que pelo fato de você jejuar, você vai estar sendo mais merecedor de receber alguma coisa de Deus, você está completamente enganado. O jejum, ele te faz mortificar a sua carne para que o Espírito do Senhor viva, para que você fortifique seu espírito. Mas isso não quer dizer que Deus vai te amar mais por causa disso. Deus ele te ama se você estiver em pecado. Deus te ama se você estiver sem pecado. Deus sempre vai te amar. Deus ele te ama independente daquilo que você faz ou daquilo que você deixa de fazer. O jejum ele não te torna mais merecedor. O que te faz receber coisas de Deus é a graça e a misericórdia. O jejum, o objetivo dele é para matar a sua carne e te fazer mais sensível no ambiente espiritual. Amém? O terceiro, não serve para buscar interesses egoístas. Jesus ele sempre nos ensinou que nós devemos sempre compartilhar tudo aquilo que Deus nos dá. Ele é coletivo e tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos compartilhar. A prática do jejum ela deve sempre ser para buscar o interesse que vai servir ao próximo, servir o bem comum. E também, por exemplo, quando você quiser alguma coisa específica, né, alguma direção específica de Deus para a sua vida, ou quando você estiver buscando a Deus para que você tenha clareza naquilo que Ele vai falar, nunca seja egoísta com o Senhor. Nunca pense só em você. Sempre que você for apresentar alguma coisa ao Senhor, sempre pense em abençoar os demais também. E isso serve para o jejum e para todas as demais disciplinas espirituais. Nosso Deus é coletivo e Ele sempre vai olhar o todo, amém? Então, se você tem algum interesse egoísta para buscar alguma coisa de Deus, o que é um interesse egoísta? Quando você só pensa em você, só no seu benefício, só na sua vida, só no seu bem-estar, o Senhor não vai atender o seu pedido, porque o Senhor, Ele olha e Ele zela pelo todo, pelo coletivo. Então, se você quer algo de Deus, se você espera que Deus faça, sempre busque olhando para o todo. O que você vai fazer quando você chegar lá? Amém? O próximo aqui diz também que, no livro aqui, você está acompanhando o livro, né, junto comigo, aqui diz assim também: não serve para se gloriar. Ah, querido, isso aqui é um ponto muito interessante. O jejum, ele não serve para deixar a gente cheio de orgulho a respeito da nossa devoção. Eu já conheci muitas pessoas que
declara assim, mas eu também jejuo tantas horas por dia, né? Faço tantos propósitos, é por isso que eu sou santo. Eu já vi pessoas com esse tipo de perfil. E, na verdade, quando Jesus dá uma recomendação da gente lavar o rosto, da gente tirar essa aparência de que tá com fome, tá cansado, tá com olheira, porque tá jejuando bastante tempo, ele não está dizendo para você esconder que você está jejuando. Ele está dizendo assim, olha, você não precisa ficar mostrando isso para os outros olharem para você e falar assim, nossa, como ele é devoto a Deus, olha como ele é santo, olha como ele é diferente, olha como ele é fiel, ele jejua tanto. O propósito do jejum nunca foi trazer glória para você mesmo, muito pelo contrário. O propósito do jejum é para a gente matar a nossa carne e deixar o nosso orgulho, o nosso ego no chão. Então nunca foi para se gloriar. Então, se por acaso quando você jejua, você sente que você está se achando um pouco mais santo do que os demais, ou se achando mais digno que os demais, por favor, querido, mude esse pensamento, porque o jejum ele serve para que você não se glorie em si mesmo, não se glorie na sua capacidade, sempre na capacidade do Senhor. Quando Jesus diz que nós não devemos demonstrar no nossa fisionomia que nós estamos jejuando, ele está dizendo para a gente guardar o nosso coração a respeito disso. Então, quando você jejuar, não anuncie para todo mundo, estou jejuando, pessoal, estou jejuando, estou em propósito, estou fazendo isso. Não faça isso. Compartilhe com as pessoas mais próximas, só para que você, quando te oferecerem algum alimento, né, não entre em constrangimento, né, de você recusar. Né. Compartilhe com as mais próximas, mas não precisa ficar anunciando para todo mundo o que você está fazendo. Quem tem que ver o seu propósito sempre será Deus. Nunca faça um propósito de jejum ou qualquer outro para mostrar para outras pessoas que você está fazendo. Quem tem que ver o seu propósito sempre será Deus, e Ele vê em secreto. Amém? E o último aqui, para finalizar essa questão de o que jejum não é, e esse aqui eu acho incrível, e por favor, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Jejum não é greve de fome. Tem muitas pessoas que pensam que pelo fato de estar jejuando, elas vão forçar Deus a fazer alguma coisa que ela quer. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona não. Né? O jejum ele serve para matar a sua carne, não para forçar, colocar Deus contra a parede e falar assim, ó, você faz ou eu não vou comer nunca mais. Ou você faz ou você faz. Não, cara. O jejum é para deixar a gente mais sensível a ouvir a direção do Senhor. Literalmente você ficar mais apto a ouvir, a estar sensível ao ambiente espiritual, ao ambiente profético que está acontecendo em seu entorno. E nunca para colocar Deus na parede. Né? Então, se você quer muito comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou viver alguma coisa, tem pessoas que fazem jejum, que querem comprar um carro, comprar uma casa, quer entrar no emprego, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, e eu algumas vezes já cometi um erro parecido com esse, de querer forçar Deus a fazer aquilo que eu quero, e vou fazer um jejum até eu conseguir tal coisa. E não é assim que funciona. Se Deus não quiser que você tenha essa situação, essa determinada coisa que você está orando, Ele não vai te dar, e pronto, acabou. O jejum ele não serve para que você faça uma greve de fome, para colocar Deus contra a parede, ou você faz ou você faz. Se você pensa assim, por favor, tire isso da sua cabeça. Quem faz greve de fome são as pessoas que querem se rebelar contra algo ou contra alguém, e Deus ele não age em meio à rebelião. Greve de fome também é uma expressão da rebelião. Amém? Então jejum não é, vamos lá, para mudar Deus, não é para te tornar mais merecedor, não é para fazer você buscar interesses egoístas, não é para se gloriar e também não é greve de fome. Então, afinal de contas, o que é jejum? A palavra jejum, ela literalmente significa se abster de alimentos. Então, ficar sem comer significa jejum. O ato de jejuar é o ato de você abrir mão de uma necessidade essencial para manter o seu corpo físico vivo. Então, se você não comer, você vai morrer. Né? É natural do corpo, se você ficar dias sem comer, você vai morrer. Então, o propósito do jejum é justamente você deixar de alimentar o seu corpo, a sua carne, o seu físico, para que você faça um equivalente disso no ambiente espiritual. Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Quando você deixa de alimentar a sua carne aqui na terra, você teoricamente ou você automaticamente deixa de alimentar as obras da carne também. Porque uma pessoa quando está jejuando, dificilmente ela vai
se perder, vai falar palavrões, vai cometer pecados. Por quê? Porque ela tende a se guardar um pouco mais. Então, o jejum, ele é o ato de você enfraquecer as obras da carne. Quais são as obras da carne? Você vai lá em Gálatas 5, capítulo 19, perdão, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, você vai ver lá imoralidade sexual, impureza, avareza e tudo mais. Lá você vai ver as obras da carne. O ato do jejum é você matar aquilo que te mata. O ato de jejum é o ato de jejuar é você enfraquecer a sua carne física, para que a sua carne, seus desejos carnais sejam mortos também. Então o propósito do jejum é esse: você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Você enfraquece o poder do pecado e fica mais forte contra os prazeres mundanos. O propósito do jejum é deixar você mais resistente, mais resiliente contra o pecado, fazer com que você diga não ao pecado. Então, quando você deixa de comer, faz um propósito com Deus aqui na terra, você deixa de alimentar também as obras da carne lá no ambiente espiritual. Amém? É interessante porque a Bíblia fala que Jesus, depois de ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto. E lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no período desse jejum, quando ele estava fragilizado com fome, ele enfrentou a maior tentação que eu acredito que ele deve ter enfrentado nesse período da vida dele. Porque ele foi tentado se ele era filho, ele foi tentado com riqueza, ele foi tentado com necessidade, estava com fome. E o inimigo se levantou nesse momento para tentar atrapalhar, para tentar desconstruir, para tentar tirar Jesus do propósito. Então, toda vez que você estiver em jejum, é normal que o pior de você saia para fora. Por quê? Porque você está matando a ação da sua carne. E a sua carne não quer perder, a sua alma não quer perder, os prazeres não querem perder, essa raiz de pecado ela não quer perder facilmente. Então, quando a gente está jejuando, é comum que nesse período a gente passe por algumas situações onde nós vamos sofrer algum estresse ou tristeza repentina pode vir diante da gente. E isso faz parte, porque isso aí é justamente a expressão da sua alma gritando, porque ela está sendo espremida, ela está sendo sufocada pelo seu propósito de jejum e ela está sendo anulada. Então a ideia principal é que você jamais esqueça o seu propósito inicial. Nunca, de jeito nenhum, se esqueça ou perca de vista o motivo pelo qual você começou a fazer. Porque quando você está nesse propósito, você vai sofrer crises fortes de existência, crises de estresse, crises de desânimo às vezes, porque essa prática do jejum é uma prática que mata a sua carne, e a sua carne se levanta para gritar, para tentar fazer de tudo para paralisar você, para que você abandone esse propósito. Então, se você não perder de jeito nenhum o seu objetivo, perder de jeito nenhum o propósito pelo qual você começou esse propósito, esse jejum, você não vai de jeito nenhum abandonar ele, porque nós precisamos se levantar contra. É normal, querido, que as suas maiores fragilidades fiquem evidentes no período que você está em jejum. Então, se você é uma pessoa estressada, é normal que você fique mais estressada ainda quando está em jejum. Eu costumo dizer que a pessoa, quando está com fome, ela revela quem ela é de verdade, Então, é normal, por exemplo, se você tem crises de ansiedade, você fique ansioso. É normal quando você sofre algumas crises emocionais, você fique com o seu emocional abalado nesse período. Por quê? Porque você está matando justamente isso que te paralisa. O jejum ele serve para isso. Então, por favor, quando você começar um propósito de jejum, e nós vamos falar um pouco mais a respeito do jejum, o que é o jejum, como fazer, mas quando você começar, você tem que levar em consideração que quando você estiver nesse processo, as piores tentações, as piores crises que você pode ter internamente aqui, elas vão querer sair para fora. E nesse processo, muitas pessoas abandonam o seu propósito. A Bíblia fala em Lucas 4,14, Lucas 4,14 diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Amém? Jesus, quando ele venceu o inimigo e ele ficou firme no seu propósito, a Bíblia fala que ele saiu de lá no poder do Espírito. Então, a partir daquele momento que ele saiu no poder do Espírito, ele saiu para iniciar o seu poderoso ministério, o seu poderoso
chamado, aquilo que ele veio fazer, ele começou depois que ele entregou esse propósito. Um ponto crucial para que nós possamos entender o que é o poder do jejum é quando nós entregamos esse propósito, entregamos nosso jejum, nós saímos desse propósito no poder do Espírito Santo. E é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, às vezes, concluem o seu propósito aqui, e a partir desse momento, parece que estava tão reprimido ali, às vezes se guardou tanto para não pecar enquanto estava em jejum, que começa a falar algumas coisas que não deveriam, ou é surpreendido por alguma situação e acaba soltando uma palavra que não deveria. E quando você entrega o seu propósito de jejum, é nessa hora que você está cheio do poder do Espírito. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca nessa hora. E é por isso que nesse momento você deve declarar palavras de bênção, palavras de mudança. É nessa hora que você tem que declarar sobre a sua vida as coisas que você quer que mude, as coisas que você sabe que Deus vai fazer na sua vida. Quando você terminar esse propósito de jejum, você vai estar cheio do Espírito Santo. E nessa hora você tem que se posicionar firme em declarações de palavras de bênção e não de maldição. Você tem que levar em consideração que toda vez que você conclui um propósito, você vai estar cheio do poder do Espírito. E se você não tomar cuidado, aquilo que era para ser uma bênção na sua vida pode se tornar, inverter os papéis, se tornar uma maldição, porque você mesmo lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida. Amém? O importante também dizer que Jesus só iniciou o seu ministério após concluir o seu propósito de jejum. Então, nunca, querido, isso é muito sério, nunca faça algo que você, vamos supor que você está jejuando porque você quer orar por alguém. Você está jejuando porque você vai orar por alguém depois, ou você está jejuando porque você vai visitar uma pessoa e você sabe que lá o ambiente é um pouco pesado. Nunca jejue durante a atividade que você for fazer. Por exemplo, você foi convidado para ministrar a palavra na igreja e você vai falar, então vou fazer um jejum para poder ministrar a palavra. Excelente a sua ideia. Porém, você tem que começar o seu propósito de jejum e entregá-lo antes de você ir ministrar. Por quê? Porque quando nós estamos em propósito de jejum, no período do jejum, nós estamos fragilizados emocionalmente, como eu já falei aqui. Então, se você entrar numa batalha dessa forma, você certamente corre o risco de perdê-lo. Então, em nome de Jesus, faça igual Jesus. Conclua primeiro o propósito do jejum, conclua primeiro o seu propósito e depois inicie aquilo que você estava fazendo, que você queria fazer, o que você tinha colocado no seu coração para fazer. Lembre-se sempre disso. Nunca entre numa batalha, nunca entre numa guerra, nunca se exponha espiritualmente falando quando você estiver no período do jejum. Entregue primeiro o seu propósito e depois faça aquilo que você propôs no seu coração em fazer. Amém? Eu quero falar com vocês a respeito dos 3 tipos de jejum que existem. O primeiro deles é o jejum parcial. E eu vou usar como exemplo aqui Daniel, o jejum de Daniel, né, muito conhecido como jejum de Daniel, que está em Daniel capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Daniel aqui, ele fez um propósito com Deus porque ele precisava de esclarecimento, né? Precisava de receber mais do Senhor. Então ele fez um propósito onde ele ia ficar sem comer nada saboroso. E é interessante porque ele não estipulou um período de 21 dias, ele fez até que viesse a resposta. A Bíblia fala inclusive que o anjo, quando chegou a ele, falou assim: Daniel, desde a hora que você começou, o Senhor já me enviou, porém eu tive dificuldade no meio do caminho, o príncipe da Pérsia se levantou contra mim, eu tive que pedir ajuda para chegar até aqui. Ainda bem que você não parou. Então, é interessante esse texto porque ele fala a respeito da resposta de Deus. Tem muitas coisas que o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai trazer sobre a nossa vida, na medida em que nós permanecemos firmes naquilo que nós fizemos um voto, fizemos um propósito com Deus. O jejum parcial, no caso de Daniel, é quando você se abstém de comer algo que você específico, ou algumas pessoas deixam de fazer alguma coisa que tem apego, tá? Isso pode também ser chamado de voto ou de propósito. Quando você deixa de comer, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu não vou comer nenhum tipo de carne, igual foi o caso de Daniel, ele falou assim: não vou comer nada saboroso. Tem pessoas que fazem voto com o Senhor e falam assim: Senhor, eu vou ficar tanto tempo sem tomar chocolate, sem comer chocolate, tanto tempo sem tomar refrigerante, tanto tempo sem tomar café, enfim. O jejum parcial é aquele que você se abstém de determinados tipos de alimentos, né,
por um propósito específico. Então tem pessoas que gostam muito de chocolate, faz de chocolate, e assim por diante você coloca no seu coração. Isso pode ser chamado de jejum parcial, de voto ou de propósito. O que é um jejum normal? O jejum normal é o segundo modelo que eu queria te mostrar, que está em Mateus 4, versículo 2, que diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse texto aqui nós usamos para mostrar que Jesus ele fez um tipo de jejum que nós chamamos de jejum normal. O que é o jejum normal? Ficar sem comer. Eu creio particularmente que Jesus não ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber. Ficou 40 dias no deserto só sem comer. Porque, humanamente falando, ficar 40 dias sem água é muito complexo e muito difícil. Então, nós acreditamos que jejum normal é aquele jejum onde você se abstém de todos os tipos de alimento. Esse é quando você decide fazer um propósito de 7 horas, 14 horas, 12 horas, enfim, você decide, você faz o seu voto com Deus na medida que você consegue fazer. Porém, o jejum normal, ele é aquele onde a pessoa se abstém de comida, não come nada e só bebe água, só toma líquidos, aí fica a critério daquilo que você for, o período que você decidir no seu coração ou que o Senhor pediu para você. Amém? E o outro está em Esther 4,16, que diz assim: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esse é o chamado jejum total. E qual que é esse modelo? Esse modelo é o modelo onde você não come nem bebe nada, onde você faz um jejum extremo mesmo, sem ingerir nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de comida, que normalmente as pessoas fazem isso em períodos mais curtos, porque é um jejum bem intenso, né? Além da carga física, também tem a carga espiritual, que é bem forte, é bem pesado. Então, são esses 3 tipos de jejum. Primeiro, o parcial, que é onde você se abstém de comer algum tipo de alimento. Segundo, o total, onde você se abstém de comer todos os tipos de alimento. E o terceiro é o jejum total, que é quando você não come nem bebe nada. Amém? Esses são 3 tipos de jejum mais comumente aí utilizados nos nossos dias. E qual é o propósito então do jejum? O jejum traz vários benefícios, eu vou falar alguns. Libertação, aumentar a sensibilidade espiritual, receber força do Senhor para cumprir o propósito, para receber autoridade para expulsar espíritos malignos. Jesus chega a dizer que existem algumas castas de demônio, ou quer dizer, alguns tipos de espíritos demoníacos que só saem se a pessoa jejuar. Né? Até um exemplo claro disso é quando os discípulos foram expulsar um demônio e eles não conseguiram, os 12 apóstolos não conseguiram e voltaram a Jesus, e Jesus foi lá e expulsou, e eles perguntaram: por que, Senhor? E Jesus respondeu: só existem algumas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Jejum também serve para destravar algumas respostas do céu. Então, algumas coisas são travadas na sua vida, você pode jejuar para que destrave essas palavras, essas respostas do céu para a sua vida. E acima de tudo, o jejum, o propósito principal é estar apto a receber as bênçãos do Senhor. E como é que você faz isso? Matando a sua carne. Amém? Então eu quero passar aqui com vocês passo a passo de como você deve fazer um jejum. É claro que se você tiver alguma particularidade, se você já faz isso de uma outra forma, não tem problema, desde que você faça um voto e cumpra. Um ponto importantíssimo é que você faça um voto que você cumpra. A Bíblia fala que todo aquele que faz um voto e não cumpre, faz um voto de tolo. Então nunca faça um voto de tolo. Certo? Então vamos lá. Eu quero passar aqui 9 passos para você fazer um jejum. Primeiro, defina o tipo de jejum que você vai fazer. E esse defina aqui pode ser definido por você mesmo, segundo sua capacidade, segundo aquilo que você acredita que você consegue, ou de acordo com o que o Senhor pedir para você. Então isso pode ser um jejum parcial, um jejum normal, um jejum total. E aí isso vai ser definido de acordo com o que você colocar no seu coração, o que o Senhor definir para você, o Espírito Santo falar contigo. Segundo, defina o período que você vai fazer. Isso é crucial. Por quê? Porque todo propósito ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar. E aquilo que você se propor a fazer, você tem que fazer. Então, você tem que fazer algo que não seja muito simples, né? Tem pessoas que falam, uma pessoa outro dia falou assim pra gente, eu tô jejuando, qual o período? Da meia-noite até as 7 da manhã. Mas
Como assim? É a hora que eu estou dormindo. Isso é um jejum muito simples, um jejum muito brando, um jejum muito simplório. Então você tem que fazer alguma coisa que seja que custe para você, porém não pode ser pesado demais também e nem também tão simples. Então tem que ser algo que seja ali, ó, custe e que você consiga cumprir. Amém? E isso também pode variar de acordo com o que o Espírito Santo direcionar você. Pode ser, cara, que Jesus fale contigo que você tem que jejuar 7 dias, 2 dias, um dia inteiro. Aí é muito também da direção do Espírito na sua vida. Então, se você não tiver uma direção específica, você faz o voto e você começa e termina. Caso você tenha uma direção, você tem que seguir a direção do Senhor na medida que Ele te direcionar. Amém? Terceiro, tenha um objetivo bem claro. E isso pode ser pessoal ou coletivo. E isso aqui é interessante porque a gente não pode entrar em conflito com aquilo que nós falamos antes. O jejum ele pode ter um objetivo pessoal ou coletivo. Porém, o objetivo pessoal ele não pode ser um objetivo egoísta. O egoísta é quando você pensa só em você, como eu já disse aqui. Então você tem que ter um objetivo claro, sempre apresente ao Senhor um propósito para aquilo que você vai fazer. Então, ó, vou fazer 40 dias sem tomar refrigerante, por exemplo. Qual é o propósito, qual é o objetivo pelo qual você está fazendo isso? Né? Eu quero estar mais próximo de Deus, eu quero estar mais sensível espiritualmente, eu quero vencer um pecado, eu quero... Então você tem que deixar claro para o Senhor qual é o seu objetivo. Se for o caso do Senhor estar direcionando você a um propósito de jejum, você vai fazer um jejum em obediência, ou se Ele te der a direção clara de por que você está fazendo, você coloca esse objetivo no seu propósito de jejum. Amém? 5. Medite na palavra durante o seu período de jejum. A palavra do Senhor é o alimento. Amém? Então, quando você estiver em jejum, você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Se você faz um propósito de jejum e não coloca nada nesse vazio que você está deixando no seu corpo, você certamente não vai suportar vencer, não vai conseguir atingir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, todas as vezes que você jejuar, você precisa meditar na palavra do Senhor e se encher dela para que você consiga se manter. Amém? 7. Mantenha sua descrição. Sexto. Controle as palavras que saem da sua boca para que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Então, você deve guardar a sua boca para que nesse período que você estiver em jejum, você seja um período de consagração sobre a sua vida. Então, cuidado com aquilo que você vai falar, cuidado com aquilo que vai sair da sua boca, cuidado com as palavras torpes que podem sair, palavrões, ou até mesmo palavras de maldição, palavras de ira, né, contenda. Guarde o seu coração, guarde a sua boca para que nenhuma palavra saia, nem antes, nem durante e principalmente depois de entregar o propósito de jejum. 7, mantenha a descrição, porque não é necessário você mostrar para ninguém que você está jejuando. Né? Não precisa fazer isso, o Senhor é que tem que ver o seu jejum. O 8, jejum é um período de consagração. Então guarde o seu coração diante de todas as tentações que você vai enfrentar, porque certamente você vai enfrentar alguma dificuldade no seu período de jejum, querido. Certamente você vai enfrentar. Eu te garanto com toda certeza que nunca o inimigo vai pedir para você jejuar, nem para jejuar, nem para orar, e muito menos para ler a Bíblia. Então, guarde o seu coração e lembre-se que você está em consagração e não, em nome de Jesus, não permita cair nesse período. Fique firme, lembre-se que sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que operam nos ares, amém? Então guarde o seu coração contra esses levantes do maligno que possa se levantar nesse período de jejum. E o último aqui, isso aqui é um ponto muito importante, querido. É muito importante mesmo. Se você estiver grávida, se você tiver diabetes, se você tiver alguma enfermidade que não permita que você fique um período sem comer, faça um outro tipo de propósito, faça um jejum parcial, mas nunca, nenhuma possibilidade, coloque sua vida em risco. Né? Nunca faça um jejum que você pode colocar a sua vida em risco para fazê-lo. Isso não é saudável para você, não é saudável para ninguém e pode até colocar sua vida em risco e em xeque a fé dos demais que vão estar acompanhando você nesse propósito. Já pensou? O irmãozinho lá morreu, ou perdeu o bebê, ou está em coma, ou está doente porque entrou no propósito de jejum. Então, por favor, nunca, em hipótese alguma, coloque a sua vida em risco, sua saúde em risco para fazer um propósito de jejum. Existe o momento certo, o jeito certo de fazer
e a sua medida. Para cada um, Deus tem uma medida. Não é porque o fulano ou o ciclano faz jejum de 7, de 40 dias, que você tem que seguir o mesmo padrão, o mesmo molde, porque o fulano está fazendo. Você vai fazer aquilo que você sentir no seu coração que você deve fazer, aquilo que o seu corpo pode suportar em fazer, então nunca coloque a sua vida em risco para fazer isso. Amém? Então, cultive o hábito de jejuar, mate a sua carne e a sua vida jamais será a mesma. Deus abençoe.